Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live de quinta-feira. Vamos aguardando as pessoas entrarem. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Oi, Cecília. Boa noite a todos. A sala está aberta, podem entrar, puxar uma cadeira e sentar. Boa noite, Eliana, tudo bem? Oi, Eliane, tudo bom? Boa noite. Vão entrando, gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema curioso, bem curioso. Vamos falar o que está por trás da raiva. O que será que está por trás da raiva? Aguçou a curiosidade de vocês? Tem gente que diz, não tenho raiva. A gente precisa saber como que ela se camufla, né? De que forma? Quais são as facetas dela? Eu queria falar sobre isso hoje. É um tema que parece ser agressivo, né? Sugere algo agressivo, mas às vezes nem é, né? E eu queria mostrar para vocês verdadeiramente o que está por trás da raiva. Eu vou só aguardar mais um pouquinho as pessoas irem chegando para eu começar a falar e ninguém perder nada, né? Hoje nós vamos ter uma dinâmica com relação à raiva, então seria interessante que vocês separassem 3 papeizinhos ou 3 almofadas para a gente fazer no final uma dinâmica que eu acho que é importante, né? Dar uma olhadinha para essa emoção desconhecida às vezes para nós, camuflada, né? Muitas vezes. Então, deixa eu ver que horas são aqui. Ok. Então vamos começar. Depois as pessoas pegam no YouTube, vai ficar gravado lá. E aí vocês podem assistir na íntegra ou revisar, né? Então, é interessante, lá tem todos os temas, eu deixei lá alinhado, porque isso é um tema muito interessante. E ele tem, às vezes, emaranhamentos, né? Muitos emaranhamentos, né? Ela não vem assim à toa, né? Essa raiva não é uma coisa espontânea. Olá, Cris. Boa noite, querida. Vamos entrando. Eu não vou falar aqui da doença raiva, gente. Eu vou falar das várias facetas da raiva como uma expressão, como uma emoção, como um estopim, como uma reação, né? A raiva é um sentimento de protesto, é uma reação. E a raiva, quando manifestada, em geral, ela não é pensada, né? Então, é algo que vem de algo acumulado dentro de nós. Algo que está prensado, que está reprimido dentro de nós há muito tempo. Portanto, não é uma ação, é uma reação. Ação é quando você pode pensar, você tem uma lucidez, você sabe aonde você vai chegar, você sabe o que vai ocasionar, né? Quais são as ressonâncias que isso pode ter, as reações em cadeia que isso pode ter. Isso é uma ação, porque tem uma tomada de consciência. E a raiva, ela não é consciente. Ela é algo que está aprisionado em algum lugar do passado, e é isso que nós vamos ver agora. Na realidade, a raiva varia de intensidade de pessoa para pessoa. Ela pode ser de uma simples irritação, e quando ela está numa irritação, ela está ainda no início, né? Ou uma demonstração de fúria,
belicosidade, por exemplo, né? A raiva pode ser bélica. E se ela for bélica, existem duas formas de expressão dessa raiva. Ou ela vai para a histeria, e a histeria já é uma agressão física, verbal, pode até matar, porque a raiva é cega, né? Ou então você pode implodir, né? Você pode engolir e agredir a você mesmo. Ela tem um processo meio autodestrutivo, digamos assim. Os disparos da raiva são diferentes para cada pessoa, porque vai depender dos emaranhados e vai depender das imagens que você tem arquivadas dentro de você. E é muito interessante essa dinâmica, porque poucas pessoas têm noção do que é uma raiva. Uma pessoa raivosa, uma pessoa irritada, ela tem algumas carências internas, e é isso que nós vamos acessar. Mas basicamente, se os outros, por exemplo, não aderirem às suas normas sociais ou pessoais, não pensar como você, não tiver o mesmo raciocínio que você, pode ser lógico ou não, mas não importa. A pessoa, quando ela está machucada internamente, ela exige do outro que o outro pense como ela. E a raiva tem várias facetas, de acordo com aquilo que estimula a raiva, com as memórias que foram somatizadas, digamos assim. Por exemplo, a raiva em mulher, ela pode desencadear mais pelas suas relações pessoais. Isso não é uma receita de bolo, isso é uma pesquisa. Enquanto os homens, mais provavelmente, ficam irritados por estranhos ou com estranhos, né? Quando a reação do outro não é conforme ele quer, ou com projetos que não funcionam corretamente, com aquilo que eles querem do andamento de um projeto deles. Para começar, no nível físico, como é que nós podemos reconhecer a parte dessa expressão ou emoção que nós chamamos de raiva? Eu vou dar, assim, algumas dicas de algumas reações físicas que são os sentimentos gerados pela raiva. Por exemplo, quando a raiva vem no estopim, porque a raiva é uma emoção, não é um sentimento. Sentimento é que é gerado pela emoção. Então, a raiva, quando ela vem, ela gera sentimentos como culpa, como constrangimento, como mal-estar, pode dar cefaleia, náuseas, tem pessoas que vomitam, né? Dor de garganta, porque a pessoa às vezes fica entalada, fica engasgada, ou com o que ela diz ou com o que ela não diz, quando ela engole a raiva, né? Entorpecimento, as pessoas podem ficar entorpecidas, porque priva o cérebro, algumas partes do cérebro, de um hormônio que gera isso. A irritabilidade a irritabilidade já é um pouquinho antes ou depois de muito tempo, a pessoa fica irritada, né? Agora, muito mais das vezes, pode gerar tristeza. A raiva, quando ela é camuflada, quando ela é engolida, quando ela não é expressa, quando ela não é alquimizada, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, ela gera uma tristeza, gera uma autopunição, gera uma mágoa e vai para um desencorajamento. E se bobear, você pode emburacar numa depressão. Bom, eu vou aprofundar isso mais ou menos. Eu queria falar um pouquinho dos gatilhos. Quais são os gatilhos que trazem a raiva à tona, por exemplo? Um desapontamento, uma frustração, o julgamento. Você julga, porque o julgamento ele
tá de acordo com algo que você pensa que deve ser, né? E aí você julga o outro quando o outro age exatamente diferente daquilo que você acha que ele deveria. É quase que uma frustração, né? O julgamento, ele te frustra, porque você espera, é uma expectativa sobre o outro. A rejeição gera raiva, porque você às vezes não admite ou que o outro não te ame, ou que o outro não faça o que você quer, ou que o outro não te acolha, né? E nós esquecemos que nós não temos autonomia sobre a ação do outro, sobre o pensamento do outro, sobre a disposição do outro. Outro gatilho é o medo. Esse é o maior deles. Bom, e aí, esse gatilho atinge a amígdala, que é uma parte cerebral, não é essa amígdala, é uma amígdala dentro do cérebro, que atinge o hipotálamo, depois a glândula pituitária, e da glândula pituitária vai direto para as glândulas suprarrenais. Suprarrenais são as glândulas do medo, da frustração, da insegurança, né? E aí ativa hormônios de estresse. Isso é um processo pesquisado, isso é científico, tá, gente? E esses hormônios são cortisol, adrenalina e noradrenalina. Bom, quando isso acontece, cientificamente falando, poderíamos dizer que a raiva é uma manifestação dos hormônios de estresse. Porque muito cortisol diminui a serotonina. E a serotonina é o hormônio que faz a alegria, que te traz alegria. Então, se você está com raiva, você não está alegre, né? Então, uma diminuição da serotonina pode fazer você sentir raiva e dor com muito mais facilidade. Bem como aumentar o comportamento agressivo e te levar à depressão. E eu vou dizer por que a raiva leva à depressão. Né? Porque o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa. Um elevado nível de cortisol, ele suprime as atividades do córtex pré-frontal e no hipocampo. A atividade suprimida no córtex pré-frontal evita que você use seu melhor julgamento, impedindo você de tomar boas decisões, diminuindo, inclusive, a tua memória, muitas vezes. É como se naquele momento você tivesse um bloqueio de como eu vou agir, de o que eu vou fazer melhor nesse momento. Então, a resposta neurológica para isso tudo é a raiva. Em menos de 2 segundos, a raiva dura menos de 2 segundos, mas nesses 2 segundos, gente, pode fazer um estrago danado. Em 2 segundos, muita coisa acontece, né? É por isso que você recebe muitos conselhos sobre contar até 10, por exemplo, né? Se estiver com raiva, porque em 2 segundos você pode até matar uma pessoa. No trânsito, por exemplo, né? Na hora que alguém chega e sai de um carro e começa a te xingar, se você já vem pela tampa, se ele te pega num processo, você está ali a serviço do outro, né? E muitas vezes o outro também estava querendo morrer e arranja um pato para que o mate. E isso pode acontecer, tá? Porque se você mata uma pessoa, porque a raiva é cega, você não tem essa consciência, você fica embotado, você deixa de raciocinar dentro de uma lógica e de uma ética, né? Porque é uma reação, não é uma ação. Uma ação é quando eu digo assim, respiro e digo, o que eu vou fazer? Né? Isso vai causar desequilíbrio ecológico para mim, para aquele? Quais são os desdobramentos que isso pode acontecer? E isso é um pensamento lógico, né? Pensado, equilibrado. Mas a raiva, quando ela vem, já está com tudo detonado, né? Porque, na realidade, a raiva é uma gota. É igual uma alergia. Você tem todos os campos de alergia dentro de você. Mas uma gota, ela vem para a tona. E a raiva é a mesma coisa. Porque você já passou por vários processos
até chegar à raiva. A raiva é o último estágio de processos de separação, de medo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é muito importante. Quem trabalha com terapia, quem trabalha com pessoas, deve ter um pouco mais desse conhecimento. A raiva é um dos mecanismos de proteção, né? Ela pode, você pode acionar a raiva como uma defesa. É uma defesa, né? Uma frustração que pode ser gerada por quê? Eu vou dizer por quantas coisas pode uma raiva ser gerada. Uma frustração, por exemplo, uma frustração profunda. Em geral, na primeira infância, a pessoa pode ter sofrido uma separação, pode ter perdido alguém, pode ter sido doada e pode ter gerado dentro dela uma raiva muito grande. Pode ter ocorrido um abandono, um sentimento da própria pessoa, às vezes ter passado ancestralmente, por exemplo, a mãe pode ter passado por um abandono, ou a avó, e esse abandono ele vir se repetindo de alguma forma. Então, quando chega até você esse abandono, o que acontece? Boa noite, Desângela, vamos entrando, gente. Prazer ter vocês aqui. Quando esse abandono, esse sentimento de dor profunda chega até você, ele já vem dobrado. Porque nós temos um campo de emaranhamento familiar. E isso, às vezes, uma gota para nós é muito. E às vezes, o outro que olha e diz, meu Deus, mas por que ele está assim? Nem foi tanto. Não foi tanto para o outro. Mas para você, que já tem epigeneticamente, geneticamente, memórias dentro de você, quais coisas que vão acontecendo na tua infância vão dobrando isso. Por exemplo, o abandono de um namorado, abandono de amigos, quando você é rejeitado numa escola, quando você sofre bullying, quando a sua melhor amiga briga com você por causa de outra amiga. Esses são pequenos sentimentos que eles vão se somando dentro do seu campo. Pode vir até a pessoa atrair mais situações para provar a si mesma essa dor, que é uma dor encapsulada, né? Que acaba sendo maior do que ela é na realidade, pelo acúmulo dessas histórias familiares, por repetição. Outra que desencadeia a raiva é a falta de amor. Muitas vezes a criança vê um dos pais como ausente, ou distante, ou sente-se preterido por um dos irmãos, acha que o irmão é mais amado do que ele, ou um pai ou um avô que era viciado ou era agressivo, que tinha vícios, e com esse vício ele podia desencadear sentimentos de falta de amor dentro de casa. E são várias situações, não preciso explicar aqui várias. Cada pessoa é que vai perceber onde que ela se viu aí. E esses vícios poderiam ser agressão à mãe, ou agressão à avó, ou mesmo a própria pessoa pode ter sofrido abusos na infância, né? E o abuso não é só sexual, é de um sexo sobre outro. Crianças que apanham do pai ou da mãe, né? Que são maltratados, que são rebaixados, digamos assim, humilhados, né? Isso também gera na criança uma falta de amor, porque ela se percebe sem essa proteção, sem esse carinho, sem esse cuidado. E isso pode gerar uma raiva, né? Tudo isso vai desencadear num medo de perda. Pode ser uma ameaça constante de viver mais do mesmo do que foi vivido. Ou pode ser que você viva realmente
esses sentimentos de não se sentir visto, não se sentir desejado ou se sentir reconhecido, um sentimento de ser ignorado, de não ser ouvido, você quer falar, as pessoas não te ouvem. É sempre um desapontamento atrás do outro que vai gerando esse medo de perda. Ele é gerado dentro de você, esse sentimento, você vai arquivando, né? Já vem com o campo da separação e, em geral, é um medo profundo. Esse medo profundo pode gerar até pânico. O pânico, ele está muito ligado a esse medo de perda, o medo de que algo aconteça, porque você nunca sabe o que pode acontecer. As coisas podem ter acontecido na família, e isso pode ser transgeracional, tá, gente? Esse movimento pode aumentar você. Gente, vai vendo se vocês conseguem perceber aonde que vocês têm isso, porque nós vamos fazer uma dinâmica no final, hein? Vamos separando 3 papéis aí. Então, quando você gera um pânico, ele incita a nossa reação raivosa, muitas vezes, para se proteger, como uma reação à proteção. O medo de ser machucado faz com que você, às vezes, machuque. O medo de ser abandonado faz com que você abandone, né? E não é pelo amor, é pela raiva. É pelo medo de mais perda, né? Por mais medo de sentir mais dor. Então eu não quero mais sentir aquela dor que eu senti lá na infância. Eu não quero viver o que a minha avó viveu. Eu não quero viver o que a minha mãe viveu. E aí o que eu faço? Ou eu reajo raivosamente e acabo vivendo mais do mesmo, porque eu acabo machucando o outro e o outro me machuca e eu acabo repetindo os conflitos vivenciados em família. Em geral, nós reagimos contra alguém ou contra alguma coisa que ficou arquivada dentro de nós. E assim as pessoas demonstram essa raiva quando elas se sentem ameaçadas. Mesmo que essa ameaça, e muitas vezes é uma ameaça reprimida, você não tem mais lembrança dela, tá? Quando é que essa ameaça aparece, esse medo vem à tona, que pode resultar e sempre resulta numa raiva? Quando nos sentimos injustiçados, amedrontados, surge a raiva para que possa nos colocar numa posição de ação, né? Porque a situação aí é lutar ou correr, é luta e fuga, né? Ou eu luto e enfrento raivosamente, em resposta intensa a uma ameaça, a um movimento em que eu me senti ameaçado, ou a raiva é uma força poderosa. Se você não souber alquimizar devidamente, canalizar ela para uma ação positiva, você pode machucar e machucar o outro. Então eu sempre digo que quando você tem raiva, uma das coisas mais importantes é você respirar. Eu vou dar uma série de ações para conter a raiva, para ajudar vocês a se lembrarem numa hora da raiva o que eu posso fazer, tá? Eu vou chegar lá. Mas o que eu queria falar é que você pode utilizar essa raiva a seu favor, porque ela é uma força muito poderosa e ela devidamente canalizada pode fazer você gerar uma ação positiva. Então você pode até dizer para você, agora mesmo que eu vou ganhar esse emprego, eu vou fazer esse projeto, eu vou escrever esse livro, eu vou correr 10 quilômetros, eu vou lavar esse banheiro, sei lá, vou fazer qualquer coisa boa para mim, mas não vou jogar minhas farpas sobre o outro, né? Porque quando você joga suas farpas sobre o outro,
o outro pode nunca mais esquecer daquilo que você jogou sobre ele. Ele pode ficar muito machucado. E você, em 2 segundos, a raiva passou, você esquece que machucou o outro. Isso acontece de montão com as pessoas. As pessoas esquecem que machucaram o outro. Já passou, a raiva já passou. Para você já passou, mas para o outro que foi ofendido ou que foi machucado, fica difícil. Então nós temos que pensar 2 vezes. Então, alquimizar essa energia e fazer algo bom para você numa ação positiva, ela não vai te destruir e não vai destruir as tuas amizades. Porque a raiva também tem um poder de tirar de você a sua disposição e a sua energia. Então você tem que ter muito cuidado quando você for canalizar a sua raiva. Bom, então como eu estava falando, que a gente vai fazer uma dinâmica, tá, gente? Não se esqueçam de pegar 3 papéis. Entrou ou não entrou? Sem vídeo? Estranho, como tá sem vídeo, gente? Eu tô me vendo. Agora sim? Estão me vendo? Voltou. Bom, então o que eu estava falando é que nós vamos fazer uma dinâmica. E eu estava falando da raiva, que nós precisamos alquimizar essa raiva. E nós temos que ter cuidado, porque a raiva é uma energia, tá, gente? É uma energia que nós liberamos de dentro de nós. E ela pode se manifestar. É muito doido esse negócio, né, gente? Ótimo, que bom. Então eu queria avisar para vocês essa questão de alquimizar a raiva, vocês terem cuidado para não socar uma almofada dentro de casa, tá? Para não deixar a raiva ali na almofada, porque aí depois você vai encostar para ver televisão, vai deitar a cabeça, o que que vai acontecer? Vai acontecer que você vai pegar essa raiva de volta, ou ela pode, de alguma outra forma, te machucar. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque se a gente sufocar também a raiva, nós podemos gerar em nós doenças físicas, principalmente no fígado, que é o lugar da raiva, das tensões. Bom, muitas pessoas me perguntam, sobre a raiva é uma emoção ou é um sentimento, né? Então, existem 5 emoções básicas e a raiva é uma delas. A raiva faz com que a gente gere emoções, movimentos violentos, né? Mais rudes, mais grosseiros, né? Existe a emoção do medo, da tristeza, da alegria e do afeto, ok? A emoção, que é a raiva, gera um sentimento de culpa, de constrangimento, de mal-estar, aqueles que eu citei antes. A emoção do medo gera sentimentos de ansiedade, vergonha, desconfiança, desmotivação. A emoção da tristeza, ela gera sentimentos de tédio, solidão, depressão. A emoção da alegria gera sentimentos de amor, de perdão, de bondade. A emoção do afeto gera sentimentos de paixão, de curiosidade, de esperança, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas emoções, porque eles desencadeiam sentimentos que vão mexer com a nossa vida, vão mexer com as nossas relações. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por que nós temos raiva de quem amamos?
porque estamos suscetíveis a senti-la, já que estabelecemos relações afetivas com o outro. Porém, nós devemos aceitar que ele não é culpado pelo que nós sentimos. O que é isso, Helene? Por exemplo, o outro chegou para você e disse: olha, sinto muito, mas a nossa relação acabou. E aí, você fica com raiva. Essa raiva é desencadeada em sentimentos, né? Sentimentos de frustração, de depressão, de tristeza, de mágoa. E o que você vai fazer com isso? É culpa do outro? Claro que não é. O outro não é obrigado a te amar o tempo todo, né? O outro não é obrigado a viver a vida inteira com você. Os sentimentos das pessoas mudam, né? A gente não pode controlar esses sentimentos, principalmente os do coração. Oi, Janice, querida, prazer ter você aqui, vamos entrando. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Sentimento de raiva porque não temos as nossas expectativas concretizadas, né? O outro tem que me amar porque eu amo, o outro tem que ficar comigo porque eu gosto dele. Não é bem assim que a banda toca. Vamos ver onde é que nós estamos, e mesmo que você diga eu não tenho raiva, nós vamos fazer uma dinâmica com a nossa raiva, tá? Na realidade, são emoções que dão origem aos sentimentos e nós precisamos saber o que vamos fazer com ele. Enquanto as emoções se referem a uma reação instintiva, uma resposta neural para os estímulos externos, tal como o choro e o riso, os sentimentos, em geral, refletem como a gente se sente frente a essa emoção. E é isso que você tem que tomar cuidado, porque isso só depende de você e depende das memórias, aquelas que eu falei anteriormente. Se você tem um padrão bem resolvido, digamos assim, quando você olha para trás, esses sentimentos eles não vão te machucar tanto. Você pode lidar com eles de uma forma mais tranquila. Mas se você não tem essas situações e essas imagens bem resolvidas, isso pode causar alterações fisiológicas, como aumento de pressão, batimentos cardíacos, tonturas, vertigens, tremores, inquietação, até insônia. Você pode ficar caramiolando e não conseguir dormir porque você fica pensando sobre aquelas questões que você não soube lidar. Bom, como lidar com a raiva e sentir-se bem, né? Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre como a gente lida com a raiva. Quais são as formas da gente gerar melhor isso? A primeira delas, antes de falar de toda essa lista, eu queria que vocês pensassem nas situações que te machucaram lá atrás, né? Nas questões das separações, dos abandonos, da falta de amor, da falta de aceitação de si mesmo, né? Porque as coisas são geradas por nós. Porque assim, existe uma coisa que tem um ditado que diz assim: não importa o que você recebeu dos seus pais ou da sua família, importa o que você faz com aquilo que recebeu. E isso serve também para essas relações interrompidas, para esses afetos interrompidos, para como o outro, com que aquilo que o outro faz comigo. O que eu vou fazer com aquilo que o outro faz comigo é uma responsabilidade minha, não é do outro. Esses sentimentos que eu vou gerar é que eu preciso ter cuidado, porque isso é que pode me machucar de verdade.
Então, o Thomas Jefferson, que foi que disse aquela brilhante frase: conte até 10 ou até 100. Quando se está zangado, você tem que contar até 10 antes de se expressar, antes de falar. Porque depois você já teve uma luz. Porque a respiração ajuda a você oxigenar o cérebro. Principalmente se for pelo diafragma. Ajuda você a oxigenar o cérebro. O que quer dizer oxigenar? O que é prana? O que é esse oxigênio que você respira? Prana é luz, gente. É energia. Faz com que você crie uma luz naquilo que você antes não conseguia ver. Nas possibilidades de ações e não reagir. Então, quando você respira, você pode olhar para a situação e perceber que você tem outras formas de agir e não reagir. Perdoar a si próprio por não aceitar as diferenças. Essa é uma outra forma de lidar com a raiva. Perdoar a si e não ao outro. Porque o outro é como se você dissesse: eu perdoo você. Mas será que você está perdoando que você se acha maior do que o outro? Melhor do que o outro? Mais importante do que o outro? Perdoar a si e ao outro, tudo bem, faz importante, porque você aceitou as formas diferentes de ser. Outra coisa é você tentar se distrair fazendo algo que lhe acalma. E algo que lhe acalma pode ser algo que seja prazeroso para você, que você não dependa de ninguém. Só você pode se dar isso. Porque dizer, eu vou fazer isso com fulano, eu vou... Não, é algo que seja uma habilidade sua, seja algo criativo. Isso é como se fosse uma terapia. Pode trazer bastante calma para você. E outra é aquela que eu já falei, que é você respirar pelo diafragma. Respirar pelo diafragma é você inspirar e encher o diafragma de ar, soltar o ar esvaziando, né? E trazendo essa oxigenação maior para o cérebro. Isso traz lucidez e traz boas soluções. Uma outra coisa é não negue que você está irritado. Então, use a sua força a seu favor. Alquimize. Vá lavar, vá arrumar, vá correr, né? Joga a gaveta em cima de uma cama, vai arrumar uma gaveta. Faz alguma coisa de útil para você mesmo. Preparem 3 papéis. Vamos fazer já nossa dinâmica. Escreva sobre o problema. Escreve bastante. Coloque no papel. Tire daqui e coloque do lado de fora. Porque se a coisa ficar te atormentando dentro da cabeça, daqui a pouco você vai explodir. Então, se você começar a escrever, isso ajuda a liberar toda a raiva contida e represada dentro de você. Depois você queima o papel, você rasga, joga na privada, puxa a descarga, joga esse trem fora, né? Outra coisa é não fazer tempestade em copo d'água, né? Observe o que é seu, o que é do outro, para você não carregar as partes dos outros. Senão você cria algo muito maior do que realmente é. Outra coisa é fazer exercício físico, gente. Exercício físico é tudo de bom. Bota uma música, vai dançar. Dança que nem um doido dentro de casa, sabe? Ou então vai para a rua correr em volta do quarteirão. É um excelente exercício. Outra, que eu gosto muito de fazer particularmente, é quebrar um copo, quebrar um vidro de geleia, botar dentro um saco de supermercado, xingar ali, reclamar, tudo que está te fazendo mal, fecha o saco, deixa a raiva lá dentro, quebra e joga no lixo, nem dentro de casa fica, ok? E você nem precisa sujar o chão, que é ótimo.
Outra coisa é quebrar um lápis, ou quebrar, se não tiver um galho na sua frente, pega um lápis e quebra. Pronto, alquimizou. Vai correr em volta do quarteirão, vai fazer alguma coisa que ajude a você a liberar isso. E como nós vamos saber se a minha raiva não é normal, né? Porque às vezes a gente diz, ter raiva é normal. Um pouco de raiva ajuda você a gerar uma ação, a gerar uma energia dentro de você. Mas a raiva em demasia, ela te destrói ou destrói. Então, quando eu posso saber que essa raiva não é normal, quando está faltando controle desse meu impulso agressivo, eu estou querendo bater no outro, estou querendo quebrar alguma coisa, quando eu quebro as coisas na parede, meus pertences, ou eu quebro do outro, isso não é normal. Você já está fora do controle. Quando o suor, o formigamento, o tremor muscular já começa a atingir o meu físico, isso não é normal. Quando aumenta o meu batimento cardíaco, isso não é normal. Então nós temos que ter muito cuidado com a raiva, porque ela é uma força muito poderosa. Então, eu espero que essas coisas tenham trazido para você alguma lembrança, né? Quando eu estou começando, por exemplo, uma outra coisa são as ameaças verbais, quando eu já estou verbalmente agredindo o outro, né? Sem que às vezes justifique a minha raiva, é porque eu já estou naquela gota que eu falei anteriormente, o copo está entornando e eu estou projetando sobre a pessoa que está na minha frente, que às vezes não tem nada a ver com isso, e as pessoas que me dão suporte, muitas vezes, é que vão pegar a porrada, como um filho, como um marido, como um pai, uma mãe, um irmão, né? Um empregado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso, gente, não é normal, né? Então, além de substituir a dor, a raiva também pode fazer com que a pessoa se sinta poderosa. A raiva deixa a pessoa energizada, com uma sensação de controle, mas nós não temos controle. Nós não podemos deixar a raiva crescer demais, porque nós perdemos o controle dela, né? Então, uma frase positiva que eu vou deixar para vocês, e que vocês podem bater aqui, ó, bem do ladinho aqui, dizendo: sou forte mesmo quando me livro da raiva. Ou aqui no timo, no topo da cabeça, sou forte mesmo quando me livro da raiva. Esse é um bom exercício para que você possa acalmar dentro de você uma energia que está talvez saindo do controle. Bom, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar. Mas vamos fazer uma dinâmica, gente. Peguem 3 papéis. O A vai ser o foco da sua raiva. Mesmo que você diga, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva de nada. Não importa. Coloca o A como uma raiva contida em você, mesmo que você não saiba quem é ou não saiba qual é. A B é a sua segurança. É aquilo que... Porque o medo da perda tira a tua segurança, tira a sua unidade, a sua proteção, tira a sua autoconfiança. E aí você reage com raiva, né? E a raiva exposta tira a sua disposição. Então nós precisamos readquirir a nossa segurança. Então A para raiva e B para a sua segurança. E o C para a sua metaposição, para quem é o seu verdadeiro eu. Vamos colocar lá? A segurança, gente, é um sentimento de proteção que existe dentro de nós e que não necessariamente precisa ser alguém. Ok? Vamos fazer esse exercício aí e eu vou dar umas palavrinhas para vocês falarem. Vamos lá. Coloca-se no seu lugar e vai
olhar para A, para sua raiva, e aí vai olhar para B. E aí você vai sair do seu lugar e vai dar um passo sobre A, sobre a sua raiva. E eu quero que você fica em cima da sua raiva. Eu quero que você sinta como é que essa raiva, você sente ela no seu corpo físico. O que ela gera em você? Se for muito desconfortável, por favor, vá direto para B, que é onde já te gera segurança, te gera um sentimento de proteção, ok? Então, se começar a taquicardia, uma ansiedade ou tensão, pula para B. E aí de B, você olha para A. Mas é importante você saber o que A gera no seu corpo físico. Qual é a sensação? E aí, quando você estiver no ar, você inspira e expira. E você pode dizer: sinto muito ter atraído você para minha vida. Sinto muito ter gerado você algumas vezes. Você faz parte. Eu vejo você. Respira fundo e sente essa energia de novo. Se começar a te dar tontura, náusea, enjoo, pula para B. E aí de B, você olha para A e fala para ela de novo: eu sinto muito ter atraído você. Eu sinto muito ter gerado você tantas vezes, desequilibrando a minha vida, as minhas relações. Eu sinto muito ter atraído você do meu campo familiar. Mas você faz parte. Eu respeito você. Mas com todo o carinho e amor do meu coração, eu agora libero você. Eu te liberto. Observa se você consegue dizer isso mesmo. Se você percebe quem é o A, se você percebe o que é, e se você percebeu o que é ou quem é, se você projetou essa raiva em alguém, em alguma situação, solucione isso ou ressignifique isso de alguma forma, dentro do seu campo de segurança, dentro do seu campo de proteção, que não necessariamente precisa ser alguém, mas é o campo que existe, também como a raiva dentro de você. Que a proteção é um presente que só você pode se dar. Ela é a sua autoconfiança. Ela é a sua força genuína. É um sentimento genuíno. Resolva com um A aquilo que ficou por resolver, por ter que ser resolvido. E se empodere da sua autoconfiança, da sua segurança, da sua proteção. Perceba que apesar de tudo que você tenha vivido, você tem dentro de você esse campo de autoconfiança.
E agradece também a esse sentimento de proteção, de você agora poder tomar isso de verdade. Porque é uma escolha. Ficar em A ou ficar em B. Respeitar o que foi, que gerou a raiva, que gerou o ressentimento. E se despedir desse movimento. E tomar aquela consciência positiva dentro de você. Um estado desejado da mente. Eu sou autoconfiante, eu posso gerar isso. Com destemor, eu posso cooperar com a minha sorte, com a minha felicidade, porque eu tenho afeto por mim mesmo. E aí você pode ir para o seu lugar, para a sua meta posição e olhar para aquilo agora. Perceber os dois polos e onde você está agora. E assumir o seu eu. O seu eu sou. E aí me dê um feedback, gente. Me diz o que vocês sentiram. Como foi essa dinâmica para vocês? O que vocês reconheceram? O que vocês ressignificaram? Qual foi a ponte que vocês fizeram com aquele lugar do passado, com o sentimento de separação, ou de perda, ou de abandono, ou de desamor? E me dê aí os feedbacks, ou as suas perguntas. Vamos lá. E aí, Eliana, Nadir, fizeram aí a sua dinâmica? Cecília, vão me falando aí. Acabaram? Estamos a 4 minutos de encerrar a nossa live, aí eu queria... Ah, Eliana entrou atrasada, não faz mal, depois você vai lá no YouTube, se inscreva lá e depois assiste, vai subir. Amanhã deve estar lá no YouTube. Alguém tem algum feedback para me dar? Conseguiram fazer a dinâmica? Eu sei que é muito difícil, às vezes, se colocar nesse lugar, né? Porque ele é muito forte, mas é importante a gente assumir isso, a gente ressignificar isso e liberar, né? Porque a raiva é perigosa. Quando a gente camufla e sufoca e finge que tá tudo bem, ela pode nos machucar muito, né? Ah, que pena que você perdeu, mas não faz mal, vai lá. Vai lá no YouTube amanhã, tem muitas lives, tem muitas dinâmicas, porque toda live, em geral, eu faço uma dinâmica daquilo que eu exponho. E é importante que vocês possam ir se trabalhando, porque o objetivo é a gente se curando aos poucos, né? Curar essas coisas que estão tão aprisionadas dentro de nós, que nós não temos noção de que estão nos machucando. Mas quando nós nos colocamos naquele campo, e aí nós percebemos o quanto que aquilo nos incomodava, nos atrapalhava e nos puxava, né? O quanto que nós repetíamos os padrões ancestrais e quanto que nós trazíamos da nossa criança, do nosso passado, das nossas vivências infantis,
bloqueando e prejudicando o nosso adulto. Em algum momento tenho vontade de ficar mordendo algo sem parar e coloquei isso. Isso de onde vem? Algo que me machuca. Foi bom assumir a segurança e o controle. Bem forte isso. Gratidão. Gratidão também, claro, de estar aqui podendo levar para vocês uma possibilidade de liberar isso, né? Porque às vezes nós estamos nos mordendo, roendo unha, e nós não sabemos que isso é uma autodestruição por uma raiva lá da nossa infância, que nós nem sabíamos que estávamos reprimindo, né? Reprimindo no corpo físico, impedindo a gente de fazer tanta coisa boa. Alguém mais quer compartilhar? Alguma situação que tenha vivenciado? Obrigada, Eliana, pelo carinho. Ok, gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vão lá no Instagram, deixem sua pergunta, ou lá no YouTube mesmo, que eu posso responder e muito mais gente pode ficar sabendo, né, dessas respostas, podem se beneficiar com isso. Ok? Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu espero que vocês me desculpem a internet, mas isso acontece, às vezes trava. E até quinta-feira que vem, espero trazer um outro tema e uma outra dinâmica, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira que vem. Não esqueçam de dar seu like lá no YouTube, ok? Beijão!